hoje a gente vai bater um papo diferente, vai ser um bate-papo bem descontraído, né? A gente já parou muitas vezes para pensar, né? Eu vivo muito num mundo em que eu tenho que apresentar resultado, eu tenho que ser flexível e eu tenho que pagar todos os meus boletos em dia. Eu tenho que cumprir sempre as mesmas regras. E isso, na maioria das vezes, deixa eu sem viver a realidade que poderia ser diferente para mim. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ser adulto somente no RG. Será que é realmente isso? Será que nós, seres humanos, hoje vivemos só para pagar boleto? Ou tem alguma coisa para ser diferente em nossa vida? Na verdade, somos preparados para isso, para pagar boletos. Porque no mundo capitalista que nós vivemos, é intrínseco, a gente já cresceu ouvindo, quando você crescer, você vai ver o que é ter responsabilidade, como se criança não tivesse também o seu momento de aprendizado na responsabilidade do estudo, das tarefas, não é isso, Deise? Dos deveres de casa, do horário da organização, do horário que vai organizar sua lancheira, sua mochila, e do horário da organização da brincar com os amigos, no fim de semana. Tudo isso já é um preparo para a gente, quando chegar adulto, a gente saber como que nós vamos nos regulamentar como adultos para pagar os boletos, para ser responsável, para ter o domínio de toda e qualquer situação que o adulto, o outro espera de nós como adulto, não é isso? Nossa, boa pergunta essa. O que o outro espera de nós? Agora eu vou pegar um outro gancho aí, Dan. Gostei da sua pergunta. O que o outro espera de nós? Porque nós estudamos, né? Todo o tema a gente se prepara, é dentro da nossa área que a gente traz aqui, que a gente compartilha os nossos insights. Inclusive hoje a gente vai trazer muito sobre isso. Mas quando esse tema adulto só no RG, eu trouxe pela perspectiva da neurociência e da PNL. A gente vive tudo isso. A gente vive aquele adulto que é responsável, que trabalha, que é mãe, que é pai, que tem empresa, né? Todas essas responsabilidades. Que esperam de nós. Mas por que a gente é só adulto no RG? Porque a gente está rodando naquele programa antigo. E a gente não atualizou o programa. Por isso que, antes da gente começar, nós estávamos nesse bate-papo, o nosso cérebro, ele busca previsibilidade. Ele busca sempre mais do mesmo. Então, quando a gente está tentando avançar para outros caminhos, para outras perspectivas, ele vai tentar nos sabotar. E é por isso que muitas pessoas se sabotam. Compra aquele curso e não termina. Vou fazer uma dieta, vou começar uma dieta. Quem nunca? Por quê? A mente, ela não tá ali para falar assim, olha, Dan, faz isso que é bom para sua saúde, ou faça isso, Rogério, porque é bom para você. Mas não, ela busca não gastar energia, previsibilidade. E o adulto, ele faz todas essas demandas, essa funcionalidade, mas ele ainda roda no programa antigo. Aquele programa que ele foi programado lá atrás. É que, na verdade, hoje, até abrindo mais um pouquinho da introdução do nosso tema, a gente tem uma busca incessante, né, por eficiência. E essa busca destrói a nossa flexibilidade. Por isso que o nosso tema é crescer sem endurecer, né? Sim. Porque a gente não precisa ser duro, né? Tem uma fase de crescimento da vida que a gente fala, você vai ver como a vida é dura. Eu penso ao contrário. Mas você vê, isso já vem a crença de outra pessoa. Você vai ver como a vida é dura. Então você já cresce com aquela ideia de que a vida adulta é difícil. E não é assim, a gente pode ressignificar isso daí. A gente pode, com certeza, por uma outra perspectiva, né? Não só da porque é o que esperam, né? Nos preparam para que nós sejamos, dentro do que a sociedade espera, você, dentro da sua perspectiva, também busca aquilo que foi plantado para você, programado, como a Deise falou, para você. Se alguém fica colocando que você deve ser responsável sempre, que você não pode levar a vida numa brincadeira, a gente escuta isso. Você já cresceu e ainda está levando a vida assim, brincando. E qual o problema de brincar? Sim. Qual o problema? Eu posso ser responsável e deixar o meu lado de criança contagiar
a minha vida de adulta. E nem por isso eu tenho o fato da minha criança estar sempre presente no meu dia a dia, não vai me impedir de continuar sendo responsável, de pagar os meus boletos e de ser dura, como o Rogério comentou, na hora em que preciso. Eu preciso dar uma dura porque aqui, olha, a pessoa não cumpriu com a sua responsabilidade no meu acerto de contas com ele. Então eu vou explicar, não, Rogério, você precisa fazer o que nós combinamos. Isso é ser dura com você, que nós combinamos, acertamos algo, ou não cumpriu o seu horário, ou não cumpriu o que nós, né, seja lá qual foi o nosso acerto. Eu posso ser dura com você. E ao mesmo tempo, com o outro, né, você é o exemplo, com o outro. Ao mesmo tempo, por que a gente sempre tem esse hábito de dizer, nossa, mas você cresceu e ainda continua infantil, como se trabalhasse o termo de criança ou infantilidade de forma pejorativa. Sim. Você entendeu o que eu estou trazendo? Vocês concordam comigo? Eu concordo. E assim, a gente acaba sendo personagem de si mesmo, né? Será que nós somos assim hoje? A gente vive só na função de ser aquele adulto ou a pessoa adulta que vive as mesmas coisas, faz só aquela mesma coisa, vive só naquela realidade, é autofuncional só naquilo que ele foi programado, porque a gente acaba sendo programado. Sim. Então, por isso, você já sentiu um personagem de si mesmo? Nós somos. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Eu vou rebater com uma outra pergunta que eu uso muito nas mentorias. E são perguntas assim que as pessoas ficam assim, nossa, e agora? Então a pergunta é para você que está em casa, para vocês que estão aqui, e que eu muitas vezes já me perguntei, né, até trazer esse senso. Quem você é de verdade? Quem é você? Não o Rogério, esposo, não a Danúzia, mãe, esposa, orientadora, professora, mas quem é você? Quem é a sua essência? E quando a gente traz isso adulto só no RG, é porque falta essa clareza, falta essa autoconsciência das pessoas de entender quem eu realmente sou, quem que é a Deise de verdade. Qual a história vocês têm contado para vocês mesmos? E essa é uma das perguntas mais difíceis, eu acho que até de todos os tempos, não só dos tempos atuais. Sempre quando alguém está em algum momento em que tem que responder ou falar sobre si, normalmente a pessoa faz uma grande dificuldade. Começar dizendo, quem é você? Ou numa venda, né, de um produto, começa a vender você, nossa, travei. Eu sou um pagador de boleto e declarador de impostos. Então, mas quem é você além dessas funcionalidades? O que vocês gostam? Por quê? Sabe por quê, Rogério? Você paga os impostos, os boletos, e como foi que você falou? Pagador de boletos e... Declarador de impostos. Declarador de impostos, mas você não é só isso. Não. Sim, você tem a sua essência. E o que as pessoas não têm é essa clareza. Quem eu sou? Qual história eu tenho contado para mim mesmo? E essa história, ela aconteceu lá na nossa infância, que é o que a gente estava comentando aqui. Pela perspectiva da psicanálise, é na infância que a gente toma a nós consciência, somos formados, né? Nós somos formados, quando a gente cria o senso do que é o amor, do que é pertencimento, de frustração, como a gente lida com aquilo. Então é na infância que a gente vai armazenando, a gente vai se programando. E muitas vezes a gente chega na fase adulta, acredito que a maioria das pessoas chega na fase adulta não questionando, não traz essa consciência. Eu sou assim? Ok, mas eu não preciso ser assim. Eu posso mudar. Sempre trazer a gratidão, ok. Tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, fez eu chegar onde eu cheguei hoje, então é ótimo. Mas daqui para frente eu posso ser outra pessoa diferente. Eu posso me tornar... E nós, enquanto seres humanos, nós somos... a gente muda constantemente, a gente não precisa ser da mesma forma. E a gente é adulto só na RG porque a gente vai naquele automático. Aquela coisa a gente não para ter essa consciência. E é tão importante, né? Essa Muito. mudança, a verdadeira metamorfose ambulante. A gente precisa ser, né? Não é verdade? Não é? Porque se a gente não for... E assim, se a gente não conseguir ter essa atitude de ressignificar, de aprendizado, de consciência, a gente fica estagnado na vida. Sim. Hoje, ser um adulto não é sinônimo de ser feliz, né? Não. Então, assim, em que momento que a gente deixou de ser inteiro?
né? Olha para um RG, olha para o nosso RG. Em que momento a gente virou adulto, mas deixou de ser inteiro? Vamos refletir sobre isso. Pergunta difícil essa, né, Rogério? Porque, assim, Hoje, para mim, falta bastante pedaço. Mas é bem nesses profundo. momentos que você vai se encontrar. Com certeza. Né? A gente já falou sobre isso, vários episódios aqui, vários episódios marcantes, a gente traz isso. Não é só você, nós também estamos nessa jornada, nessa evolução. Eu não cheguei aonde eu pretendo chegar, acredito que a Danúzia também não. Então eu acho que nós somos seres que estamos em evolução, nós estamos nessa jornada, então nós estamos aqui para isso, para compartilhar. Eu costumo dizer assim, se fosse fácil, estava todo mundo lindo, bonito, rico e feliz. E não é fácil. E não é fácil. E vendendo felicidade. Teve um episódio que você até falou, há desde 10 anos atrás, de 1 ano atrás, não estaria aqui hoje. Sim. Teve um episódio que você falou isso, e eu lembro que me marcou muito, porque eu disse assim, na hora que você falou, eu pensei assim, a Danúzia também não. Na hora que, nesse episódio. E aí eu disse, a Danúzia também não. Na verdade, nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque só o que nos falta, muitas vezes, é essa tomada de consciência. É que a vida do adulto, né? O RG nos faz com que a gente corra entre aspas. Sim. É para o trabalho, é o horário de cumprir, são as responsabilidades do dia a dia. E entregas de resultados, e além dos resultados a gente tem que ver se faltou comprar alguma coisa em casa, ou a manutenção do carro, e são tantas responsabilidades que, se a gente for enumerar aqui, a gente termina o episódio enumerando e não conclui, que muitas vezes faz com que a gente não pensamos, não refletimos, não ressignificamos a nossa própria existência. É porque maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com consciência. A consciência é a chave da questão. E eu falo assim que é uma tríade que tem na PNL, né? Nós temos que pensar, sentir e agir. Porque não adianta nada eu querer ter um comportamento se por dentro eu estou reverberando outra coisa e pensando outra coisa. É a mesma coisa a pessoa que pensa assim, não, eu vou eliminar a crença da escassez na minha vida. Então agora eu vou pensar, né, em prosperidade. Aí a hora que chega o boleto, fala, misericórdia, agora como eu vou pagar esse boleto, não tem dinheiro. O que está acontecendo? A incoerência. E a nossa mente, ela é muito inteligente. A gente tem que ter o quê? Coerência. A coerência com pensar, então eu vou pensar com prosperidade, eu vou me sentir próspera e vou ter comportamento de prosperidade. Não basta só colocar um mantrinha e achar que o dinheiro vai vir. Se fosse fácil, pagar os boletos. Não, a gente tem que vivenciar, a gente tem que experienciar esses comportamentos. É porque hoje a gente vive numa constante, a nossa vida, né, cheia de mudanças, altos, baixos. Quem médios. não? Quem não? Seria gostoso que se fosse só viver debaixo dos médios, mas crescer não significa endurecer, né? Porque quando a gente fala um adulto rígido, ele vive sempre pela espera do julgamento, do medo. E quando a gente fala em adulto criativo, ele se desperta pela curiosidade. Eu, particularmente, sou muito curioso, né, Deise? Procuro sempre aprender coisas novas, diferentes, porque eu preciso sair desse mundo que eu já estou vivendo, que é aquele mundo em que eu, como adulto, né, sou rígido. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre qual a diferença entre ser um adulto rígido e um adulto criativo. Maturidade e rigidez. O que isso tem a ver com o nosso eu acho que essa rigidez, me corrija se eu estiver errada, mas assim, eu acho que muitas vezes quando você encontra uma pessoa às 7 horas da manhã e a pessoa já está mal-humorada, aí o outro chega para você, a gente encontra na vida adulta, mas nós crianças também encontramos, né? A criança às vezes vem me dar um bom dia todo feliz e encontra um adulto, bom dia. E aí se choca, mesmo sendo criança, ela ainda não tem essa consciência de refletir, dizer, nossa, mas por quê? Mas, por exemplo, assim, mas como que a pessoa pode ser tão azeda às 7 horas da manhã? Para mim, esse termo, como que uma pessoa pode ser tão azeda às 7 horas da manhã, exemplificando, é essa rigidez. É essa pessoa que não se permite se conhecer. É essa pessoa que não se permite
refletir sobre suas atitudes, se olhar no espelho. Quanto é importante se enxergar no espelho, não é verdade? Porque quando a gente se olha no espelho, não para ver se a make, nós meninas, tá? Se a make está boa, se o cabelo está correto, mas assim, se olhar, se enxergar e pensar, quem sou eu? Por dentro. Por dentro. Me enxergar e gostar do que eu vejo, não em termos estéticos, mas gostar de ver, eu estou viva, eu estou com saúde, ou se eu não estou tão bem de saúde, mas eu vou, assim, me enxergar, me olhar e perceber que eu posso ser mais flexível e não essa rigidez de me deixar tão azeda a ponto de não conseguir desfrutar com leveza da vida, de perceber que mais um dia, chovendo ou não, mas é mais um dia, o canto dos pássaros, o barulho da chuva, o vento, sei lá, seja o que for que a pessoa esteja fazendo. Ou simplesmente curtir um pouco mais a sua cama, não sei, né? Quem dorme até tarde. Com certeza. A pessoa, ela não se permite errar. A pessoa, ela criou aquela, é como se fosse uma arma, uma armadura. Assim, uma armadura, é verdade. Porque ela precisa mostrar, é uma forma de defesa, eu vejo isso, é uma forma de defesa da pessoa, ela tem que estar sempre preparada, pronta para reagir, e eu fico imaginando qual é a história que ela conta para ela. Porque assim, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser boa, mas ao mesmo tempo ela não se permite errar, então ela está sempre controlando milimetricamente tudo, o que fala, o que pensa, não pode sorrir demais, não pode sorrir de menos, entendeu? Tem que causar sempre uma boa impressão. Então, um nível de excelência muito alto, né? É aquilo, a pessoa ela não vive, ela não, igual a Dan disse, ela não traz aquela autoconsciência e ela vive para impressionar o outro. Ela vive para impressionar o outro. Inclusive eu até deixei ali pra gente, a gente precisa ser um adulto criativo, né? Você falou do erro. Então, a gente tem que se permitir errar, porque sim, o erro a gente aprende. Então, com certeza. Um pouco de criatividade nossa, a gente sabe, nossa, errei ali. Poderia fazer melhor? Posso, da próxima vez irei fazer. Já o adulto, que nem você falou, rígido, ele não aceita o erro. Não aceita. E de preferência que ele não erre. Você falou do espelho, né? Eu até já falei em um dos nossos podcasts, mas assim, ó, aproveitando um pouquinho do gancho. O espelho, eu acordei de manhã, mostrou para mim que eu preciso fazer a maquiagem. O adulto rígido vai lá, faz a maquiagem, segue aquela rigidez, faz, ficou bom, estou bom, mas vai embora arrasado por dentro. Então o espelho, na maioria das vezes, reflete nem o que a gente é por fora. Eu diria que não reflete o que a gente é por fora, é o que a gente é por dentro. Sim. E ao mesmo tempo, se faz importante quando eu falo assim, se olhar, se enxergar, sabe... E se você não está bem, procura, arruma o cabelo, prende, faz uma make, ou, corta o cabelo, faz qualquer coisa, mas se coloque na posição de dizer assim, ok, eu mudei, ok, agora eu gosto do que eu tô vendo, porque todo mundo tem seus dias. Certeza. Né? Todo mundo tem seus dias. Mas é a mentalidade, aquela mentalidade resistente, a mentalidade que não está aberta à aprendizagem, uma mentalidade que não está aberta, né? Não aceita troca, não aceita errar. Isso a gente já falou sobre isso, adultos que não sabem receber feedback. E a gente que trabalha com liderança, a gente vê isso, o quanto adultos que eram para ser maduros e entender, quando a gente fala de um feedback, a gente está falando de um resultado, não sabe receber um resultado. Então cai nisso aí, são pessoas que não sabem. O feedback nada mais é do que o retorno daquilo que você me entregou e eu estou dizendo, dentro da sua entrega, eu preciso que você ajuste isso, ou melhore aquilo. E a pessoa não gosta, né? Como o Rogério acabou de dizer. São pessoas resistentes. São pessoas resistentes, não são todos. Mas às vezes também depende muito de cada momento, da maturidade que a pessoa está vivendo. Porque assim, eis a que vos fala. Eu já fui uma pessoa resistente a receber feedback. E eu aprendi na vida que eu digo, eu preciso. Sim. Porque quem é a bolacha aqui no pacote que não pode? Eu digo, mas você errou. E principalmente, e assim, Rogério, quando o erro vem de surpresa. Sabe aquela vez que você está fazendo, achando que está acertando tudo e na verdade você tem o feedback que vamos ajustar, vamos melhorar, ou tá errado isso, vamos fazer tudo de novo? É muito difícil você receber isso, mas
essa pessoa que vos fala, que também já foi assim, estava lá atrás, num grau de maturidade que hoje, aí volto naquela, a Danusa que está aqui não é a que sentou aqui há um ano atrás, né? Não é a mesma pessoa que há um ano atrás pensava. Então, assim, tudo isso faz com que o meu grau de vivência, junto com maturidade, com aprendizado, com a busca pelo novo, por conhecimento por si só, me fez me tornar uma pessoa que eu preciso aceitar o feedback. Sim. Então, assim, não é fácil. E você está aberta para isso, né? E eu até entendo quando a gente encontra pessoas e a gente encontra bastante pessoas com muita resistência. Eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer o feedback com alguém, porque, assim, eu sou responsável por aquilo que eu quero transmitir para a pessoa, mas eu não sei em que grau essa pessoa vai interpretar o que eu passei, porque eu não sei em que grau de maturidade essa pessoa está. Hoje, você ser uma pessoa rígida, você quebra diante do imprevisto. Sim. Né? Porque o imprevisto pega a gente de surpresa. A surpresa pode ser boa, pode ser ruim, pode ser catastrófica. E na maioria das vezes, quando a gente quando a gente está maduro, aproveitando um pouquinho seu gancho, a maturidade, a gente explora. Olha por uma outra perspectiva, sim. Olha por uma outra perspectiva. De repente, naquele momento que foi ruim, num outro momento vai ser ótimo, porque você soube explorar. Muito rígido, tem vários exemplos aí, pintou algo de diferente, e agora, o que vou fazer? Eu acho que uma vez eu já, não sei se aqui com vocês, mas uma vez eu já contei que eu tive uma vez uma grande surpresa inesperada, quando alguém chegou para mim e me falou que eu era uma pessoa muito brava, o tempo todo, assim, ela só brigando. Eu disse assim, mas cheguei em casa, olhei no espelho e disse assim, eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Por que eu me tornei essa pessoa? Porque se me viram assim, eu me tornei assim. Eu sou essa pessoa brava, que briga, que estou o tempo inteiro fazendo cobrança. E um certo momento da vida eu disse, espera aí, eu não sou essa pessoa. É difícil, viu? Não é fácil, mas eu precisei que alguém chegasse de uma forma muito natural, não lembro se foi alguma criança, que falou assim para mim, eu disse, gente, olha características que estão no lugar de dizer assim, conhece a Danusa? Você conhece o Rogério? Conhece a Deise? Sim, a Deise, aquela pessoa elegante, dei um adjetivo. Rogério, aquela pessoa pontual, não é verdade? Aí o meu, nesse momento, lá atrás, alguns anos isso, viu, gente? Já melhorei bastante. Tô no caminho para... Tá na jornada. Tô na jornada. Mas aí eu percebi que, gente, quando alguém perguntar quem é a Danusa, ele vai dizer, é aquela brava. Inflexível. E aí eu disse, eu não sou essa pessoa. E aí eu fiz todo um trabalho, não é fácil, de todas as vezes em que eu me via na cobrança de algo, ou não aceitando uma baderna, uma desordem de alguém em sala de aula, alguma coisa assim, eu digo, peraí, mas eu posso resolver esse problema sem precisar ser desta forma. Eu posso resolver mostrando para eles que não estou feliz com isso. E aí, olha, o retorno veio, sabe? E assim, o retorno veio de uma maneira muito agradável, que aí alguns anos depois, eu tive um outro momento que uma pessoa chegou assim para mim e disse, nossa, eu estava com tanto medo quando eu vim te conhecer. Eu disse, mas por quê? Porque falaram que você é bravo e você não é, você é muito legal. Aí eu digo, ufa, consegui, né? Desmanchei, assim, consegui me transformar. Consegui me transformar, porque assim, aquela pessoa lá atrás, de alguns anos atrás, eu não me enxerguei. Quando eu falei ainda agora, né? É importante a gente se olhar no espelho, se enxergar, né? Se ver por dentro. Sem consciência a gente não muda nada. Sem consciência. E às vezes a gente precisa de alguém, de um outro assim, bem... Sim. A gente precisa de algum momento na vida para fazer a gente... Opa! A rigidez, muitas vezes, eu vejo que ela está presa, né, assim, naquela coisa de reação, né? A rigidez, ela tá pautada em cima da reação, das emoções. A pessoa muito rígida, as pessoas, ela vivem muito ali presa na emoção dela, naquela sensação dela, ela, igual o Rogério falou, uma previsibilidade. O que acontece no imprevisto para a pessoa rígida? Mas isso seria egoísmo?
Não, eu não vejo como egoísmo, né? eu vejo como falta de conhecimento, porque as pessoas não se conhecem. E quando eu falo para vocês que eu faço uma mentoria, eu faço a pergunta, as pessoas não Não, eu se estou conhecem. perguntando justamente para a pessoa não né? achar, não, mas então o outro é um egoísta. Não é questão de egoísmo. Não vejo como egoísmo, eu vejo como uma falta de autoconhecimento mesmo. Porque a pessoa, ela foi programada desde cedo aquilo. Então, quando ela tem aqueles gatilhos emocionais, Sim. ela tende a ser reativa. Lembra que eu já até falei uma historinha aqui, que quando a pessoa vive no automático, é quando a amígdala cerebral dela, ela fica lá o tempo todo, Uhum. a gente está em perigo. E aí os neurônios não conseguem fazer nada, o córtex pré-frontal não consegue fazer nada, por quê? Eles estão em alerta. Então, em estado de alerta, a nossa mente não consegue ter clareza, não consegue ter foco, não consegue ter atenção. A gente faz discernimento, né? A gente faz o quê? Repete mais do mesmo. Aí depois bate consciência, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Porque ela foi programada daquele jeito. Então, a gente tem que ir mudando. Sim. Mas a boa notícia é que a gente tem a neuroplasticidade. A boa notícia, é isso mesmo. Não é? Então, assim, a gente não precisa ser igual. Só que a gente tem que começar fazendo coisas diferentes. Porque senão a nossa mente vai buscar pro mesmo caminho. Então, a pessoa levanta da cama do mesmo lado, com o mesmo pé, tem o mesmo ritual todo dia. Não gera mudança, não cria outros neurônios. E aí a epigenética, ela fala muito isso. Que a gente consegue modificar os nossos genes sem modificar o nosso DNA. Então, a gente consegue, sim, fazer mudanças, mudar a perspectiva, olhar pro outro lado. E a gente é tão no automático mesmo, muito, né? muito. Sem querer, a gente faz assim, a gente estaciona, gosta, né? Pelo menos pretende, gosta de estacionar sempre no mesmo lado, e dormir no mesmo sentido Sim. na cama, com o mesmo travesseiro, né? E assim sucessivamente. Eu, depois que comecei só agora, quando comecei a estudar neurociência, foi que eu comecei a observar algumas coisas nesse sentido e eu digo, não, eu preciso exercitar meu cérebro. Então, dirigindo, eu disse, por que eu sempre dirijo assim? Não, então hoje eu vou fazer outro caminho. Mas eu vim fazer isso agora quando comecei a estudar neurociência, quer dizer, há um ano atrás. Mas até então, eu sempre vi você sentando, no cinema, sempre buscar o mesmo lado, o mesmo sentido. Em tudo na vida, aí você vê. Eu vou almoçar, sempre padrão, sento no né? mesmo. Porque a gente gosta de padrão. A gente gosta. O cérebro gosta. É como eu disse, a gente foi programado desde a infância. O padrão que a gente vive, a gente foi programado. Eu acho que a gente deveria se permitir um pouco a ter o medo do ridículo, né? Até aproveitando um pouco do gancho do nosso slide ali, porque quando a gente tem medo do ridículo, ele acaba sabotando a gente. Sabota a gente em que sentido? Da criatividade. Não que a gente deve ser ridículo, mas o medo do ridículo sabota você na sua criatividade. Mas, peraí, me explica um pouquinho então, Rogério. O ridículo que você está colocando aí nesse sentido é o que vai empatar, o que vai impedir que eu use a criatividade, é isso que você está me falando? Sim, acaba te sabotando de você usar essa criatividade, de você ser criativo, de você ter mais flexibilidade, de enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Então seria não ter o medo do ridículo para poder vivenciar as experiências. O ridículo eu colocaria assim, não ter medo de julgamento. Porque o que nos impede de ser criativos é o julgamento. Né? Então assim, é o julgamento por quê? O que é ser ridículo? Isso depende da pessoa. Depende. Tudo depende do outro. Então assim, quando a gente se preocupa com o outro, a gente deixa de viver o extraordinário. Vou dar um exemplo para vocês. Não é? Olha, já tem até um gancho que eu vou mandar para os meus amigos lá de Urânia. Tinha um baile na nossa cidade que chamava Baile do Ridículo. Todo mundo tinha aquela preocupação. Se eu for com essa roupa, todo mundo vai falar. Mas o baile é ser ridículo. Ser ridículo é ser criativo. Por exemplo, eu e meu amigo Caio, a gente pegou uma mala velha e a gente usou essa mala e a gente andou pela cidade. A gente ganhou em primeiro lugar. E para nós foi super emocionante. Não tinha fantasia, não tinha nada, só tinha uma mala velha. E uma roupa antiga. Então, a gente não estava com medo do ridículo. E no final das contas, a gente foi criativo. E a criatividade foi o prêmio. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos entendi. A gente tem que se permitir viver sem se preocupar com o outro. O fato da gente estar aqui hoje é sermos criativos. A gente teve que sair da zona de conforto. Não que a gente esteja preparado. Nossa, a gente não tem vergonha, não tem medo de julgamento, não. Mas a gente decidiu. A gente não esperou estar pronto para estarmos aqui. A gente acredita nisso, a gente acredita nesse projeto
Então nós estamos aqui, a gente se jogou na arena, independentemente das piadinhas, das brincadeiras, que existe, a gente sabe que existe, e às vezes até de pessoas que a gente não espera, né? Mas assim, a gente sabe não ter medo do ridículo, e não ao ter mesmo medo do tempo julgamento. estamos transmitindo tanto conhecimento. Quando né, que a gente? gente colhe os melhores resultados para nossa vida? Quando a gente segue só aquele padrão, quando a gente permite dar uma desviada, fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, ser curioso de uma maneira, eu digo, sadia. Quando que a gente consegue os melhores resultados? Para a nossa vida, para a nossa carreira, para o crescimento do eu, quando que a gente consegue? Quando a gente se permite. Quando a gente se permite. Exatamente. Quando a gente não se deixa levar pelas observações ou julgamentos do outro. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, você viu o que a Deise está fazendo? Mas, sim. E daí? Seja lá o que ela está fazendo. Nossa, você viu o Rogério agora? O que está aprontando? Quer dizer, e daí? Né? Eu estou assistindo uma minissérie que chama O Cavaleiro lá. Uma sequência do Game of Thrones. Aí lá tem o cavaleiro, ele é o cavaleiro. Então ele, nos momentos que ele está fora da armadura, ele é super descontraído, com medo, né? Mas é descontraído. Quando ele põe a armadura, ele é fera. Ele é aquela pessoa que está forte, se sente, né? Pronto, preparado para a batalha, né? Inclusive para aniquilar o inimigo. Então a gente tem que quebrar essa armadura. Você falou da armadura uns 20 minutinhos atrás. Você falando sobre isso, eu acho que essa armadura para ele funciona como se fosse uma âncora, né? Porque a gente, todos os dias, nós temos essas dificuldades, esses medos, porque a síndrome da sabotadora está com a gente, né? Por exemplo, assim, quando a gente começou, nos primeiros episódios, a gente volta lá atrás. O síndrome da impostora vinha, mas quem você pensa que é para estar sentada ali para falar e para falar sobre o desenvolvimento humano e tal? Então, assim, a gente tem que usar âncoras, ferramentas que elevem, que quebrem aquele estado de medo, de frustração, porque nós não estamos ilesos a isso. Isso faz parte do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência, em todos os ambientes. Então, a gente tem que se fortalecer. E essa armadura para ele era uma forma dele chegar na excelência, porque era o que ele sentia. Sim. Né? Então, assim, tem dois lados essa armadura. O que as pessoas muitas vezes usam, por isso que é adulto só na RG, porque a pessoa veste aquela armadura de ser um profissional excelente, de ser enfim, qualquer papel que vai desempenhar, provedor, ser exemplar, provedor, mas e ali dentro? Né? Qual que é aquele diálogo interno que acontece o dia inteiro? A Danúzia falou pra gente aqui, acorda de manhã com mau humor, então acorda de manhã já com uma armadura, né? Quando coloca os 2 pés no chão, já veste a armadura. Aí é uma outra pessoa. Sim. E quando volta para casa, tira a armadura, vai dormir. Será que talvez dorme, né? Será que dorme? Tudo pela perspectiva, né? E nós somos assim, em cada ambiente a gente se porta de uma forma diferente. Ainda bem, né? Sim. Ainda bem, porque tudo é aprendizado. Porque imagina, né? A mesma versão da Danusa em todos os trâmites da minha vida. Sim. Às vezes, pensa bem, você vê uma amiga que você não via 20 anos atrás. Aí ela fala para você assim, nossa, tanto tempo que a gente não se falou, não se conversou. Nossa, mas você continua igualzinha, a mesma pessoa. Será? Talvez nem ela te viu, sabe se realmente você mudou. No que a pessoa se baseia para falar que você só na aparência? Será que pode ser? Mesmo porque a gente também... porque aí é o chamado senso comum, né? No senso comum, a gente tem a ideia de que a gente conhece a pessoa pelo que ela nos trouxe no momento da nossa convivência. Então, assim, a Danúzia que o Rogério conhece e a Danúzia que a Deise conhece, para cada um de vocês, é uma representação. E, na verdade, eu sou um pouco dos dois... das 2 representações, e assim sucessivamente, cada um de vocês também, para mim, sucessivamente, porque nós somos um pouco daquilo que nós
apresentamos para Sim. o nosso outro no nosso convívio. E o ambiente nos molda também, E o né? ambiente nos molda. Por isso que é muito importante o ambiente, né? Sem querer te cortar, Dan, mas por isso que é muito importante o ambiente. Porque o ambiente, ele potencializa o resultado que você quer alcançar ou ele vai te retroceder. Então, assim, é muito importante quando a gente fala tome cuidado com quem senta à sua mesa. É justamente por conta disso. A gente tem que ter essa atenção, quem senta à nossa mesa, com quem a gente convive, porque isso vai moldar os nossos padrões, isso vai moldar o nosso comportamento. Então, é muito importante. Então, muitas vezes a gente se vê naquela situação, porque, sabe aquela frase? Diga com quem andas que eu te direi quem és? Nossa, e às vezes você tá naquele... Já ouvi muito isso. Às vezes você tá naquele... Você fala assim, Forte, nossa... né? E aí, o que acontece? Isso bate com a sua identidade. Poxa, eu fiz isso, mas eu não sou assim. Entendeu? Isso não é legal. Mas porque o ambiente está te moldando. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria, essa autoconsciência. A Deise me lembrou uma coisa. Eu já ouvi muito essa frase. E algum tempo atrás, exemplificando aquilo que eu falei logo mais cedo, a Danusa de antigamente ia dizer assim, eu tenho minha personalidade, eu posso andar com quem for. Se a pessoa que estiver ao meu lado estiver fazendo algo que eu não concorde, que não é o correto, eu não vou me envolver e fazer. E isso não vai me impedir de estar com essa pessoa. E eu já me defendi assim há algum tempo, porque há algum tempo atrás, muito tempo atrás, me falaram, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Digo, não. E hoje, eu já digo, não concordo com a Danusa, quando debateu isso, alguns anos atrás, e foi com meu pai, na época, eu era uma adolescente, e eu debati com ele sobre isso, e hoje, se eu tivesse a oportunidade de debater novamente com ele, nossa, ele ia ver outra Danusa, né? Não aquela. Por quê? Não porque só eu envelheci, só porque... mas porque eu mudei, eu aprendi muitas coisas nesse tempo, eu amadureci e aprendi que, não é por aí. Mas eu já tive essa versão de mim que digo de jeito nenhum, porque eu tenho minha personalidade, e minha personalidade é forte. Eu lembro que eu falei assim para ele, eu tenho uma personalidade forte, eu jamais vou deixar me envolver por conta do outro. Se estiver fazendo errado, eu não faço. E realmente, eu já me vi em situações em que discordo, não vou cometer, mas também ao mesmo tempo não quero mais perto de mim, porque eu entendi que não é me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Exatamente. E a gente modifica, né? Ai, como é bom, né? E aí eu pergunto para vocês aqui, né? Porque a gente traz aqui insights, né? E o que vocês acham? Como que nós devemos não ser adultos só no RG? Eu acredito que a gente deve brincar um pouquinho de tinta aí, brincar um pouquinho com a tinta, né? A gente não significa que a gente vai deixar de ser responsável. Quando a gente agir de maneira diferente, por isso que eu aproveitei bastante lembra quando a gente estava conversando sobre o nosso tema, vocês perguntaram para mim, Rogério, por que a tinta versus o boleto, né? A domesticação da curiosidade. Então a gente tem que se permitir um pouco, brincar um pouquinho, manchar um pouquinho, não só que viver em constância, vou pagar o boleto, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não me permitirei a quebrar algumas regras, né? Por isso que, vocês lembram quando a gente estava batendo no papo? Sim. Rogério, fala um pouquinho pra gente, por que a tinta, né? Por que o boleto? A tinta resgata um pouco a nossa leveza, né? Quem que nunca gostou de brincar, né? Jogar tinta, se manchar, né? Se permitir se pintar. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa realidade um pouquinho pra gente. Ser responsável não significa que eu também não vou ser leve em algumas coisas, posso me permitir fazer algumas coisas, brincar, desenhar, pintar, correr, dançar. Né? Correr, dançar, pular, cair. Pular, cair, levantar. Eu também concordo com o Rogério. Eu acho que a gente precisa deixar com que a nossa criança esteja presente no nosso dia a dia. Não no sentido de infantilidade, de estar agindo igual criança. Eu acho isso uma afronta às crianças. Eu também acho. Assim, não pode, porque
Deixa a criança do lado, ela tem que ser criança, ela tem que brincar, correr, dançar, pular, cair, levantar, se sujar. Sim. Então, e por que nós, como adultos, não podemos também nos sujar, desenhar, pintar, dançar, correr, sabe? Outro dia desse eu estava na academia, porque eu estou indo à academia. Lembra do episódio? Do episódio lá com a nossa convidada? Dos nossos hábitos. Dos nossos hábitos. E aí eu estava na academia, na esteira, e ia começar a aula de dança. Eu disse, gente, eu acho tão lindo quem sabe dançar. Sabe, eu sigo algumas pessoas que eu nem tenho intimidade, só porque eu sei que a pessoa dança, eu acho lindo. É como eu sigo também alguns cantores, porque eu acho lindo quem canta e etc. E eu disse assim, bem que eu podia fazer aula de dança, né? E você acredita que eu não me permiti? Deveria ter se permitido. Eu não me permiti, olha que falha horrorosa. Sim. Porque você ficou com medo do julgamento. Não, porque aí eu disse assim, já vai começar, aí eu não vou cumprir aqui meu tempo de esteira, porque tem um horário ali. O meu lado adulto não deixou... Quando eu cheguei em casa, eu disse, e daí que eu não terminasse o tempo da esteira? Gente, eu perdi a chance de ir fazer algo que eu podia ter ido ali naquela aula, porque por coincidência, naquele dia eu estava no horário da aula, que nunca coincide, no dia de ser aula de dança. Aí chamaram lá no alto-falante, que ia começar, e eu estava na esteira, e eu podia ter me permitido. É isso que... É esse lado adulto que enrijece a gente, que a gente precisa. E eu cometi essa grande falha, e a gente já estava estudando sobre o tema, e eu disse assim, nossa, olha que falha minha, eu não me permiti ir dançar. Você é uma boa motorista? Eu sou. Tá. Quando você sabe que o seu carro está rígido? Agora eu sei? Meu carro está muito seco. Ela é boa motorista, não é boa mecânica, tá? Exatamente, mas eu vejo pela direção. É boa a gente ter essa percepção na nossa vida. Com certeza. O ser humano, Rogério, quando ele é rígido, ele deixa de olhar para o amortecedor que sustenta a vida dele. Então, nós devemos ser amortecedores, amortecer o impacto, ser flexível no momento certo, nos buracos, nas dificuldades que o amortecedor faz. Nossa, Rogério, verdade. Ele equilibra. Essa foi uma analogia muito forte. Mas Então, olha, eu vou te falar, quando eu estou dirigindo, eu nunca lembro do amortecedor, a não ser quando eu caio no buraco. O amortecedor é o ser humano criativo, é o ser humano flexível, é aquele ser humano que se possibilita a criar coisas novas e aprender coisas novas também, né? É isso que faz a diferença. Porque a gente passa a ser criador de coisas novas e também a gente aprende coisas novas. Então, Nossa, eu adorei sua analogia do metáfora. carro é exatamente isso, essa metáfora que eu usei, né? É muito legal. Nossa, esse carro tá muito rígido, tá duro, oh meu Deus, o que eu vou fazer com esse carro? Não, esse carro é tão gostoso, confortável. Você pode passar no buraco que você nem sente. Você sabe que é isso mesmo, é importante trazer. E tem até uma ferramenta que é justamente para trazer essa leveza, para a gente quebrar essa questão de rigidez, de não se permitir errar. É a autoconsciência, mas uma pergunta muito simples. A gente sempre tem no nosso diálogo interno algo que fica falando na nossa cabeça. Eu não sou boa o suficiente, você errou de novo nisso, Por que você não se permitiu? Por que você não se permitiu? Mas aí a gente tem que fazer o quê? Questionar essa vozinha. Mas isso que você está me falando, é um fato ou é uma história? É verdade ou é uma história? A partir do momento que a gente começa a questionar, a gente começa a quebrar esses padrões sabotadores. É onde a gente consegue ser menos rígido, ter mais leveza. É quando a gente traz esse amortecedor. Não lembrar dele só na hora que cai, né? Exatamente, não lembrar dele só na hora do erro e falar, poxa, mas de novo eu errei nisso? Não, é a gente fazer aquela manutenção, né? A manutenção do carro. Falou tá tudo certo? É a manutenção que faz a gente, o estrago, o impacto não ser tão grande. Quando eu preparo, eu faço a revisão, quando acontece alguma coisa, o impacto é menor. E assim tem que ser na nossa vida. Com toda certeza. Falou tudo. Gostei da analogia, viu? Então, foi precisamos ser amortecedores, né? E olha só como é importante, que eu queria até ler para vocês aqui, que eu achei, se vocês me permitirem, claro. Claro. Um feedback de uma aluna minha, uma mentorada, e a gente falando sobre isso, sobre adultos só no RG, sobre rigidez, sobre não se permitir. E assim, a gente está ainda na mentoria, num processo, e acho que nós fizemos uns 4, 5 encontros, e ela me trouxe esse feedback. Falei, eu sempre peço nas mentorias um feedback para entender, para ver, né? E aí eu vou ler o feedback que ela colocou. Sempre tive interesse pela área da neurociência,
Mas a mentoria NeuroUp me ofereceu uma perspectiva completamente diferente do que eu supunha. Comprovado cientificamente e no dia a dia, a reprogramação mental pode e altera a forma de autoobservação e percepção de si mesmo, diante de vários fragmentos da vida cotidiana. Em poucos encontros pude notar a facilidade com que respostas vinham à minha mente, como se o véu estivesse sendo descoberto pouco a pouco. Um dos episódios mais significativos, entre muitos, foi conseguir tomar uma decisão profissional que há muito tempo havia sido adiada, por finalmente conseguir perceber que a minha nova versão não se emoldurava mais naquele quadro, mas que crenças limitantes ainda me prendiam ali. Através da mentoria, pude tomar um passo importantíssimo sem grandes dificuldades, pois estava segura como pessoa, percebendo que permanecer naquelas condições continuaria me forjando na insegurança e no medo. A decisão refletiu em vários pontos da minha vida pessoal também, trazendo à tona confiança em minha capacidade e capacitação, reorganizando o medo e suas limitações para um estado de coragem e abundância mental antes de tudo. SMLOM, que é a mentorada. Então, olha que interessante quando a gente... Que legal! Quando a gente tem essa mudança de mentalidade, que a gente traz essa autoconsciência, que é para fechar tudo isso que a gente está falando. Tudo é possível. A gente criar parabéns. Outros caminhos. Parabéns de verdade. Neurais. Escreve bem, né? Sua mentorada, gostei. Ela é advogada. Ai, gostei. Parabéns. Então é legal. muito interessante. Eu acho que traz isso pra gente, pro nosso encontro de hoje. Sobre RG. Adulto só no RG, né? Essa mudança. Para quebrar um pouco essa formalidade de ser adulto, a gente precisa ter uma gestão do tempo emocional. Até deixei ali pra gente, ali, ó. Então, pessoal de casa, ó, dedique 10 minutos por dia para você fazer 0% de produtividade e lucro. Esquece isso. Desenhe, pinte, role, brinque. Viva o ócio. Viva o ócio, não faça nada que o ócio criativo. Faça algo diferente. Nada daquilo voltado a resultado e lucro. Tá? Então, faça algo diferente. Essa é uma questão muito importante que eu gostaria de deixar. Quebre a regra. Seja criativo. Deixa o amortecedor aí, né, bem flexível para a sua vida. Legal. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Vamos ser criativos, conscientes. Sim. E maduros o suficiente para quebrar todas as crenças e deixar a nossa criança viver. Dançar, curtir, pular, o que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? Que nós tenhamos consciência, que nós tenhamos pausa. Acredito que vocês já falaram tudo, mas é isso mesmo. Acho que o mais importante é a gente se permitir aprender, se permitir viver outras experiências e se permitir nessa jornada. E a gente não chegou ainda na reta final, então todo mundo está no processo. Perfeito. Ótimo. Então, pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio, desse novo formato, um formato mais dinâmico, de bater papo. É justamente esse o nosso objetivo, interagir um pouco mais com o nosso público e, ao mesmo tempo, criar conceitos diferentes. Então, nós três estamos nos permitindo a ser criativos, Sim. a fazer algo diferente. Espero que vocês gostem, continuem acompanhando os nossos canais, tá bom? Mandem mensagem, que eu tenho recebido algumas mensagens, então isso é legal. Espero que vocês tenham gostado do episódio número 6 da nossa segunda temporada. Desejo sucesso. Por favor, mantenham aí o amortecedor de vocês bem flexível, tá bom? Façam as manutenções certas e sucesso a todos vocês aí de casa. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, até o próximo.